Vamos lá. Bom dia, quarto ano. Peguem aí o livro de português de vocês, tá? Na página 74 e 75, hoje nós vamos estudar sobre o uso do dicionário, certo? Não sei se vocês já usaram dicionário, se já viram, né? Dificilmente hoje a gente utiliza, né? A gente procura mais na internet. Vai lá no Google, bota a palavra e encontra o significado dela e tudo mais. Porém, o dicionário é esse livro onde tem o significado de várias palavras, certo? Esse livro ele compreende milhares de palavras ali. Quando a gente precisa, né? Não sabe, tem dúvida na escrita, tem dúvida no que significa aquela palavra, a gente vai lá e pesquisa, certo? E a gente mesmo, né, não fazendo uso frequente, é muito importante o uso do dicionário, tá? Para a gente saber o que é que a gente está falando, para a gente saber o que é que a gente está escrevendo. A gente tem dúvida na escrita das palavras. Vocês têm dúvida, muitas palavras. Eu também tenho dúvida, né? Não é porque a gente é professor que não tem dúvida. Tem sim, a gente tem dúvida no significado. Eita, eu posso usar essa palavra aqui ou ela tem outro significado? Se eu colocar vai ficar errado, né? Essas coisas que a gente pensa, tá bom? Então hoje a gente vai ver o dicionário. Peguem aí, pessoal, página 74. Na questão 1 tem leia esta página de dicionário e observe como são registrados os significados das palavras, certo? Aí nós temos uma página cuja a letra é a letra N. Ou seja, nessa página nós só vamos encontrar palavras escritas com a letra N, certo? Nação, nacional, nada, nadar, nylon, não, narina, nariz, narração, narrar, nascente e nascer. Percebam também que todas essas palavras elas estão organizadas em ordem alfabética. Tá, mas são todas N, certo? Mas a ordem alfabética a gente observa também, né, na segunda, na terceira letra da palavra. Por exemplo, a palavra nação, ó. Nação, certo? Depois tem a palavra nacional. Nacional. Nacional aqui. Nacional. Depois temos a palavra nada. E depois a palavra nadar, certo? Percebam que aqui nós temos N-A, né? Percebam que vai se repetindo as duas primeiras letras dessas palavras. Porém, a terceira muda, ó, cedilha, C. Depois vem D, D. Percebam que vocês nunca vão encontrar no dicionário palavras sem essa ordem alfabética. Por exemplo, quando eu vejo o alfabeto, eu tenho A, B, C, D. Eu nunca vou encontrar no dicionário palavras com C antes do B. Não. Vai ter primeiro palavras com A, com B, com C, com D, certo? E na ordem das palavras também. Percebam que a palavra nada não poderia vir antes do nacional. Por quê? Porque o C, ele vem antes do D, tá? Então tem que respeitar a ordem alfabética aí. Entenderam? Na palavra nada, percebam que são iguais, ó, N-A-D-A, aqui, N-A-D-A, só muda o que? O R, certo? Então, se aqui não tem nada e aqui tem R, então quem vai vir primeiro? Essa palavra aqui que não tem R, ela vem primeiro do que aqui tem R, certo? É isso. Mas aí a gente vai fazendo, vocês vão entendendo. Na questão 1 só tá pedindo para vocês lerem, então fica aí para vocês. Antes de começarem a responder a atividade, vocês vão ler toda essa página do dicionário. Nação, nacional, nada. Vão ler cada palavrinha, vão ver o significado dela, tá certo? Por exemplo, a palavra nação tem um significado aí, ó. O país, o governo desse país e o seu povo, certo? Então, nação é o país, o governo desse país e o seu povo. Aí tem um exemplo. A França é uma nação amiga do Brasil. Toda a nação aplaudiu os soldados vitoriosos, certo? Percebam que tem a palavra, tem o significado daquela palavra e em seguida tem alguns exemplos utilizando essa palavra numa frase, tá certo? Então fiquem atentos a isso. A questão 1 é só para ler, então leiam bem direitinho. Quem tem dúvida, quem tem dificuldade de ler, pede ajuda, tá bom? Questão 2, leia o verbete nadar, tá?
tá? Sim, pessoal. Cada palavra... Só um minuto. Cada palavra do dicionário, a gente dá o nome de verbete, certo? Então, a palavra nação a gente chama de verbete, o verbete nação. Nacional é outro verbete, nada é outro verbete e nadar também é outro verbete, tá certo? Então, quando se falar em verbete, está se falando dessa palavra que está no dicionário, tá bom? Questão 2. Leia o verbete nadar e observe as informações que ele representa, tá? Então, tem aí o verbete nadar. Vamos ver o que é que tem nesse verbete. Nadar, sustentar-se e mover-se sobre a água com o movimento dos braços e das pernas, tá? Então, nadar é isso, é se sustentar e se movimentar sobre a água com o movimento dos braços e das pernas, tá bom? Depois, aí tem um exemplo. Quando o barco afundou, Carlos nadou até a praia. Então, aí é o exemplo utilizando a palavra, o verbete nadar, tá bom? Questão A. Qual é o significado da palavra nadar? Aí na questão A você vai olhar aí nesse verbete e você vai pegar o que é nadar. Eu já até falei. Aí você vai copiar na letra A. Letra B. O que significa ver, tá? O ver significa verbo. Então você vai, eu já vou dizer aqui, porque aí você pode ser que não lembre, certo? Então o ver significa verbo aí no verbete, tá? Copie do verbete o exemplo que esclarece o significado da palavra. Então, qual é o exemplo que dá aí nesse verbete? Utilizando o verbo nadar, tá? Aí você vai copiar na letra C, beleza? Pronto. O verbete é essa palavra, né? E esse conjunto de informações, relembrando, é esse conjunto de informações sobre essa palavra, tá bom? Então, a palavra que abre o verbete é chamada de entrada. E o significado dessa palavra, tudo que tem sobre essa palavra, a gente chama de verbete, tá bom? Então, o verbete ele pode ter um, dois ou mais significados, tá? Uma palavra, um verbo, o verbete ele não só tem um significado, ele tem vários, né? Pode ter vários, tá bom? Então, copiem aí, dê uma pausa e respondam a questão 2. Letra A, letra B e letra C, tá bom? Vamos lá, pessoal. Olhem só, quarto ano. Continuando, nós temos a questão 3, também bem simples. Está pedindo, ó, copie o significado da palavra nariz. Você vai procurar aí na página 74, nessa imagem que tem, é a página de um dicionário, certo? Vai procurar a palavra nariz no verbete correspondente. E aí, você vai copiar o significado dessa palavra, tá? Nariz significa o quê? Parte saliente do rosto, entre a testa e a boca, tá? Então, esse é o significado da palavra nariz nesse verbete. Depois, copie o exemplo deste verbete. Você vai procurar qual é o exemplo que se dá sobre, utilizando essa palavra nariz. Vai copiar nesse pontinho aqui, tá? Aqui vai ser o significado e aqui você vai dar o exemplo que tem aí no verbete, tá bom? 4. O verbete N apresenta dois significados para essa letra. O verbete N, ele está abaixo dessa ilustração aqui, ó. Não tem essa ilustração, né? Não tem essa ilustração. Certo? Não tem essa ilustração aqui, então o verbete N é o primeiro aqui embaixo, tá? Aí tá pedindo para fazer o quê? Qual é o primeiro significado do verbete N? Aí você vai escrever na letra A o primeiro significado do verbete N. Qual é o primeiro significado do verbete N, letra A? Diz o quê? 13ª letra do nosso alfabeto. 13ª letra do nosso alfabeto, tá? Depois, letra B. E o segundo? Qual é o segundo significado do verbete N? Aí vocês copiam na letra B, tá certo, pessoal? Tá tudo muito claro, tá tudo aí. Mas aí, qualquer dúvida, professora, não entendi, fala comigo, que aí eu explico mais uma vez, tá bom? Cheiro!